Muito bem, hoje nós vamos começar a trabalhar as emoções em específico. Eu comecei a dar uma brecha assim pensando, puxa, mas não foi falado isso sobre o autodescobrimento, não foi falado aquilo, e teria milhares de coisas para a gente falar sobre autodescobrimento, assim como se a gente fizer um estudo sobre o medo, a gente poderia passar o ano inteiro estudando o medo e ainda iam ter coisas para a gente discutir. Então quem quiser refletir um pouco mais sobre essa questão do autodescobrimento, nós temos aqueles dois livros, Refletindo a Alma e Espelhos da Alma, que é do núcleo que nós escrevemos. E procura meus vídeos no YouTube, porque o curso de 2013 na Federação, ele foi um curso de autodescobrimento, para trabalhar aqueles conceitos de ego, persona, sombra, ânima, ânimo e self, porque existem várias coisas que eu queria retomar com vocês, e aí quando eu vi já estava preenchendo o encontro inteiro, não ia dar certo, falei, quer saber, eu não vou retomar nada, vamos direto para trabalhar o medo, porque infelizmente não vai ter tempo para isso. Então quem quiser aprofundar na questão do autodescobrimento já tem bastante material na internet que vocês podem fazer uso disso. Hoje nós vamos trabalhar o medo, só vai ter um encontro para trabalhar o medo e depois no próximo encontro a gente já vai trabalhar a raiva. Então as perguntas que eu vou fazer para vocês aqui, que são 3 perguntas e a gente vai trabalhar as 3 com todas as emoções, era para eu já ter passado no mês passado para vocês já responderem em casa, que a gente tinha combinado. E aí eu esqueci de passar, hoje passo para vocês as perguntas e vocês já lembrem que o próximo encontro é da raiva, vocês já venham com esses temas pensados. Hoje a gente vai dar um tempinho, então eu vou fazer as perguntas, vou dar um tempinho para vocês responderem, pensarem, mas no próximo encontro a gente não vai ter tempo de parar e ficar pensando nisso, tá? Eu estou achando muito interessante, assim, fiquei elaborando esse encontro, nós já fizemos um encontro parecido em outra casa espírita sobre o cultivo do medo, mas estava pensando em todos os conteúdos que a gente vai trabalhar, todas as reflexões que a gente vai fazer, e vocês sabem que eu me emocionei, assim, pensando quantas pessoas interessadas num espaço tão importante para a nossa vida. Porque aqui a gente vai fazer algumas discussões, é óbvio que elas são superficiais, mas eu acredito que o fato de todos nós conseguirmos parar um pouco e querer olhar para as nossas emoções, tentar entender como elas funcionam e mudar as nossas posturas a partir desse entendimento, isso é a construção de um mundo melhor, isso é o processo de transformação moral que a doutrina espírita se propõe, e aí achei assim que realmente a gente está criando um espaço privilegiado para conseguirmos olhar, pensar e refletir sobre as nossas emoções. No final do encontro, daí vocês dizem se gostaram ou não, porque eu preparando o material, eu fiquei com essa impressão de ser uma coisa bem boa. Se terminar, daí vocês fazem um bom, Marlon é emotivo demais, né? Ficou achando que é legal, nem foi legal, tá? Daí vocês sejam sinceros. Não é que pessoalmente, porque eu sou muito arrogante, orgulhoso, eu me ofendo. Manda aquele e-mail disfarçadamente. Olha, Marlon, lembra aquele negócio, né? É aquilo mesmo. Então pronto, vamos trabalhar com o cultivo do medo. E eu quero primeiro, eu vou falar, mas reforçar isso em todos os encontros. Por que a gente está trabalhando a noção de cultivo? Eu não tive tempo de deixar isso claro naquela nossa introdução, mas a noção de cultivo pressupõe que nós estamos saindo do ter ou não ter, do certo ou do errado, do permitir ou do não permitir, do sentir ou do não sentir. Porque a dimensão das emoções não tem espaço para não ter, não sentir, negar, rejeitar ou nada disso. Isso vai se transformar em problema. Então, quando nós trazemos a noção de cultivo, é pressupondo que nós precisamos cultivar como uma planta, e vamos fazer essa relação com as plantas, e na medida que nós oferecermos o melhor adubo, na medida que nós fizermos a poda adequada, na medida que a gente conseguir cercar aquela flor para que ela cresça, nós vamos ter um jardim florido. Não estamos discutindo ter ou não ter medo, permitir ou não permitir, se é bonito, se é feio. Não, a nossa vida emocional não se submete a essa lógica. Então, já que ela faz parte, o que nós podemos fazer de melhor é cultivá-las, para que elas apresentem o seu melhor para nós. Então, nós vamos trabalhar com o cultivo do medo, o cultivo da raiva, o cultivo da tristeza e o cultivo da alegria. Tudo isso precisa ser cultivado.
Nós não vamos fazer um encontro dizendo como resolver os medos, como dar conta, como eliminar, porque não é esse o propósito. Dá para vocês entenderem por onde que a gente vai caminhar? Muito bem. Então começamos com o medo. A primeira pergunta é essa. Eu sinto medo? E aí, obviamente, que se vocês dizem sim, eu quero que vocês digam medo do quê? Digam não. Primeiro façam o exercício de listar. Quais são os meus medos? Liste o máximo que você puder dos teus medos. Sem conversa, eu só falei para listar, falei para compartilhar, falar para ninguém. É só você com você mesmo. Pense, reflita, não faça respostas superficiais. Olhe para dentro de você, respire fundo, preste atenção e daí vai escrevendo. Não ponha o superficial. Nosso exercício é de conseguir ir além do superficial. Vai listando o máximo de medos que você conseguir identificar, sem fazer avaliação, né? Vamos compartilhar um pouco. Eu acho sempre importante compartilhar. Óbvio que seria ideal se a gente tivesse um grupo de 12 ou 15 pessoas. E eu ia adorar estar com um grupinho de 15 pessoas, e quem fosse os 15 também ia gostar de estar no grupinho, né? Mas como corre o risco de alguns não estarem, a gente está fazendo desse jeito. Mas compartilhar é bom, porque daí algumas pessoas não tinham pensado naquilo, não falam e dizem, nossa, eu nem tinha pensado nisso, sabe que eu tenho medo disso? E aí vai ampliando o olhar de cada um. Então por isso que faz bem a gente compartilhar dessa forma. Vamos começar lá. Um medo aí. Diga. Não precisa vir aqui na frente, falar nome, nada disso. Só fala. Altura, água. Medo de altura, medo de água. Medo do castigo de doença. Medo do castigo de Deus. Medo de doença. Da velhice. Medo de ser preguiçoso. Medo do quê? Não Da riam. velhice. Velhice. Não riam dos medos dos outros. Hein? De ficar só. Fracasso. Medo da morte. Avião. Hã? Avião. Medo de avião. Hã? Medo da rejeição. Medo do desconhecido. Dos Medo do fantasmas. desconhecido. Medo de fazer pouco. De não perdoar. De não ter tempo para evoluir. E não tem mesmo, tá? Fica só no medo, já sabe que a gente tá atrasado, né? É Medo verdade. das drogas. Medo das drogas. Medo de perder entes queridos. Fracasso. Medo do fracasso. Da dor moral. De não ser útil. Da dor física, vocês têm medo? Sim. Em que sentido medo da sociedade? Então diga como eu. Como eu, medo de como ser aceita ou não pela sociedade, quando às vezes você é aceita só por uma situação que você está vendo que não é verdadeira, só pelo social. Pelo social. Isso é o medo. Tá. Os obsessores. Medo dos obsessores. Medo de descida. Medo da violência. Do quê? Da superficialidade.
Nossa, vocês estão com os medos bem elaborados. Muito bom. Hã? Medo da opressão. Medo do passado. Muito bem. Vá listando aí, se você for pensando em outros ao longo do encontro e ao longo da sua vida inteira, né? Vá listando para a gente ir pensando sobre eles. Vamos então falar um pouco da definição do medo. Medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Então, essa noção de que algo é perigoso, ou esta sensação de que algo é perigoso, é o que nós chamamos de medo. Nós ficamos num estado de alerta frente a essa possibilidade de um perigo. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. É bem bom essa descrição do irracional, porque a gente vai entendendo que o medo, ele não necessariamente passa por uma lógica, e se ele não passa por uma lógica, ele não se resolve com uma lógica. Não adianta você dizer não tenha medo, não faça assim. Isso a gente vai discutir com todas as emoções. Não adianta dizer não tenha raiva, você não é espírita, você tem que ter coragem, você não pode ficar triste. Isso é um mundo opressor, extremamente moralista, que nós cultuamos até agora e que a gente precisa aprender a romper. Se nós fomos educados desta forma, pois bem, foi isso que o mundo nos ofereceu. Mas continuarmos repetindo isso com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos filhos e conosco mesmo, daí já é inadmissível. Porque hoje o nível de entendimento que a gente tem já permite agir de uma maneira diferente. Então ele não passa necessariamente pelo raciocínio. E se não passa pelo raciocínio para viver emoção, não vai passar pelo raciocínio a forma de resolver essa situação, problema na nossa vida. Desejo de evitar ou apreensão, preocupação em relação a algo desagradável. E aqui com essa definição, vocês vão perceber que existem muito mais medos do que a gente imagina. Só que são coisas que nós evitamos ou ficamos um tanto apreensivos e nem percebemos. A gente evita algumas coisas e não percebe que está fazendo por medo. Acha que não quer, eu digo para mim mesmo, porque é feio o medo, né? Medo parece uma pessoa fraca, uma pessoa que não dá conta da vida. Então eu digo, eu nem estou com vontade de fazer tal coisa, eu nem me animo para fazer tal coisa, eu mesmo nem queria, ou aquilo que muitas vezes a gente chama de preguiça. Por trás disso tem um comportamento de medo. Então, a ideia é que vocês vão conseguindo ampliar que por trás de muitos outros comportamentos de esquiva, a gente tem um suposto medo. E ainda tem os mais ousados, que passam por humildes, tentando camuflar o medo. Aí convida para fazer palestra, não sei, imagina, não estou pronto para essa tarefa tão nobre, né? Falar para um público tão grande, eu não estou pronto ainda. Não, ele está morrendo de medo e cria um discurso evangelizado. Poderia ajudar a gente na coordenação do grupo de estudo. Nossa, imagina, coordenar grupo de estudo. Na próxima encarnação eu faço, que eu já vou estar melhor. Parece até humilde, a pessoa acredita que ela é humilde. Mas na verdade é uma baita de uma arrogante morrendo de medo. Então os comportamentos que nós temos de medo, eles são muito mais silenciosos do que a gente imagina. Se você listou aí 10, pode pensar que deve ter uns 20. Se você listou 20, deve ter uns 40. Pensa que tem muito mais do que aquilo que a gente está conseguindo identificar, porque o medo está muito mais presente nas nossas relações do que a gente imagina. Tá? Nós vamos trazendo e eu quero ajudá-los a ampliar isso. Aí uma segunda pergunta. Como eu fico quando sinto medo? Você consegue identificar? Nem todos agimos do mesmo jeito. Aí eu já comecei a ajudar também um pouco
vocês, que às vezes a gente tem comportamentos de esquiva, que parece que está tudo bem, mas na verdade está com medo. Então, como que eu fico? Quais são as minhas atitudes? Qual é o meu comportamento? Como eu reajo quando eu estou com medo? Esse eu não vou pedir para vocês falarem, tá? O dono do Fluence cinza placa AYN2066, por favor, dirija-se ao seu carro. Conseguiu definir, perceber como você fica quando sente medo? Então vamos trazer aqui uma breve descrição. O medo é frequentemente acompanhado por uma reação orgânica, determinada pelo sistema nervoso autônomo, que prepara o organismo para a situação de emergência, dispondo, embora não de modo específico, a preparação das defesas, que em geral se traduzem em atitudes de luta e fuga. Então, geralmente, há reação orgânica. A gente vai perceber medo, às vezes, com sudorese das mãos, vai perceber medo quando o coração acelera, a dificuldade de falar, de organizar o pensamento. A gente até pensa que vai chegar lá, vai falar isso e aquilo, e daí não sai nada do que a gente tinha pensado. Tem gente que gagueja quando está com medo, que treme. Então, nós temos vários comportamentos, reações físicas, mas não necessariamente reações físicas. Algumas pessoas evidenciam mais no corpo e outras camuflam mais. Tem gente que fica vermelho no pescoço, fica vermelho no rosto, aí além de ficar com medo, fica com raiva, porque daí as pessoas veem que está com medo. E aí vai misturando tudo, uma loucura essas emoções. Mas trouxe aqui para vocês a questão da luta e da fuga, para que a gente vá ampliando. Então eu falei para vocês da esquiva, que a gente tem um comportamento e muitas vezes não percebe que está com medo. Alguém fechou uma janela? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não. Você vá para outro lugar. Mas também o comportamento de luta pode revelar medo. Então, muitas coisas que a gente vai chamar de raiva, talvez sejam medos. E aí eu tenho posturas agressivas, eu tenho reações hostis, pareço como uma pessoa raivosa, pareço como uma pessoa intolerante, mas no final das contas, eu sou uma pessoa medrosa. Então vocês estão vendo como deve ter coisas aí por trás de outros comportamentos e que sejam medos não identificados. Tanto da esquiva, do fingir que está tudo bem, do não, eu não sou bom o suficiente para isso, não está ótimo desse jeito, e a gente mantém uma aparência de bem nas coisas, quanto o comportamento agressivo, não podemos ser reducionistas de dizer que todo comportamento agressivo por trás tem medo, tá? Isso seria um exagero da nossa parte. Mas é importante que eu, lá no meu dia a dia, na hora que eu tive uma reação hostil, na hora que eu respondi de maneira agressiva, eu preste atenção se isso é simplesmente raiva ou se isso é medo. Não é responder para si mesmo, é perguntar para si mesmo. Lembra que a gente falava do autodescobrimento? Que é uma postura de constante vir a ser, de saber se perguntar, se questionar e não de responder. Daí você teve um acesso de raiva, você diz, mas isso aqui era raiva mesmo. Não, você não tem que fazer o movimento de responder. Você tem que fazer o movimento de se perguntar, ficar sem aquela resposta e vai passar o dia pensando, meu Deus, aquilo lá era raiva ou era medo? O Marlon falou que podia ser medo também, e aí você vai dormir sem saber, no outro dia você também continua sem saber, numa outra situação você age de volta, parecido, e aí você vai dizer, mas esse aqui tá com cara de medo mesmo. Mas então é verdade, eu tenho medo dessas coisas, medo de ser desafiado, medo quando me sinto rebaixado, e aí a gente vai conseguindo diferenciar uma coisa de outra, não tem uma resposta pronta. E por isso é tão difícil escrever sobre emoções.
Porque daí a gente está escrevendo e cada um vai interpretando do seu jeito e ao seu bel prazer. E aquele precisava identificar que era, não identifica o que não precisava, acha onde não devia de ter. Né? Então, aqui ajuda vocês a pensar que a gente tem que ampliar o nosso espectro e a possibilidade de medo, ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. O medo, embora a gente esteja trabalhando todas as chamadas de emoções básicas, se existisse adequadamente essa expressão, a gente diria que o medo é a mais básica de todas, porque se não tivesse medo, nós não teríamos sobrevivido. Então, vários autores falam o medo é a emoção mais estudada, porque é muito fácil de identificar nos animais, com rato, com tudo que é bicho. Então, é a emoção mais pesquisada. O circuito do medo do cérebro é o mais facilmente definido. Então, por isso também é mais fácil estudar o medo no cérebro. E é a mais primitiva das emoções que nós temos, considerada a primeira emoção no processo de desenvolvimento psicossócio-antropológico. Tá? Até aqui alguma dúvida? Não, né? Só estou testando se vocês são chatos ou se é dúvida de verdade. Não tem dúvida. Comparado as estações do ano, não lembro se deu tempo da gente fazer esse exercício de comparar com as estações do ano, não deu tempo? Não. Então nós fazemos uma analogia no livro das emoções com as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. E nós temos como emoções medo, raiva, tristeza e alegria. O medo vocês comparariam com qual emoção? Não quem já leu no livro, né? Dá uma vergonha na cara que você quer se aparecer. Quem não leu no livro, pensando as emoções, compararia com qual emoção? Todo mundo com o inverno? Verdade, nenhuma outra emoção. Com outono? Não. Com primavera, não? Não. A primavera é mais fácil, né? Que todo mundo associa com a alegria, né? Mas eu vou escrever um outro livro só para desfazer essa teoria da primavera com a alegria. Porque em tudo que é lugar que eu vou, essa é a única que não tem discussão. Então comparamos com o inverno. Comparado às estações do ano, o medo seria o inverno por ser um estado de esfriamento, de fechamento, de paralisação. Gente, pelo amor de Deus, é só um exercício de simbolizar a emoção. Se algum dia você estiver numa outra palestra, um outro curso, e alguém falar que o medo é comparado com o outono, vocês não vão arrumar briga, vocês não vão dizer que é com o inverno, porque o mar diz que é inverno. Não, é só um exercício assim, de pensar, de comparar, porque fica fácil da gente associar e tal. Tá? Não é uma teoria para dizer é isso ou é aquilo, esse é o certo ou esse é o errado. Mas no inverno nós temos esse comportamento de esfriamento, de fechamento e de paralisação. Concordam comigo? É destrutivo para os incautos, mas não para os previdentes. Exige mais discernimento, análise das situações e das consequências. Isso nós estamos falando do inverno mesmo, mas ao mesmo tempo falando do medo, porque se a gente não conseguir ter essa postura de previdência, se a gente não conseguir planejar as coisas, não conseguir lidar com esse medo pode gerar problemas na nossa vida, assim como no inverno. Exige discernimento, análise das situações e das consequências. Todas as emoções, no fim, vocês vão ver que exige parar, pensar e entender o que está acontecendo dentro de mim. Porque quanto maior for o discernimento do que está acontecendo dentro de mim, melhor eu consigo conduzir minha vida, né? Talvez seja no inverno quando mais adoecemos fisicamente e também ficamos mais isolados, sem vontade de sair. Então esta ausência de vontade, este fechamento, uma introspecção que não é refletida, que não é analisada, mas simplesmente esta esquiva, ela revela o nosso comportamento de medo. Ainda para ajudá-los no processo de identificação dos medos, para que a gente vá ampliando cada vez mais essa gama de medos, nós temos no livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman algumas facetas do medo. O Daniel Goleman, não sei se falei para vocês,
Ele é um psicólogo norte-americano. É considerado o principal autor que trouxe a teoria das emoções para o nosso dia a dia. Se eu não me engano, ele escreve lá pela década de 80 e traz essa leitura das emoções para o nosso cotidiano. Então é um livro muito acessível, ele não é um autor espírita, Daniel Goleman. Ele não é espírita, mas tem uma leitura muito acessível e que acrescenta o nosso entendimento a respeito das emoções. É um livro antigo, tem um monte de sebo, é super fácil de achar esse livro. Se puderem, leiam, porque é uma leitura boa. É simples, é agradável, não exige conhecimento de psicologia, ele fala muito do cotidiano, traz muitos exemplos de pessoas, é um livro muito bom e agradável de ler. Tá? Claro que não vai trabalhar em profundidade como algumas teorias psicológicas, mas o objetivo dele não é fazer uma teoria psicológica das emoções. Então olha lá, vamos todo mundo ficar em pé e daí conforme vai lendo, se você vai se identificando, vai sentando para ver se sobra alguém, pode ser? Tímido, apavorado, medroso, horrorizado, desconfiado, incrédulo, envergonhado, embaraçado, afeito, surpreso, culpado, ansioso, prudente, indeciso, constrangido, modesto, agressivo. É claro que você não vai dizer, Marlon, por que ele pôs culpado? Porque eu não sou Daniel Goleman e eu não vou te dizer por que está ali culpado. A gente tem que perguntar para ele por que ele colocou culpado e eu não ter essa audácia de dizer ele colocou isso por causa disso, colocou aquilo por causa daquele outro. Esse mesmo quadrinho aí, teve uma vez também que eu trabalhei, teve gente que disse, mas prudente é uma coisa boa. Olha o preconceito. Então a gente já está dizendo como se fosse tudo coisas ruins. Não estamos discutindo se é bom ou se é ruim. Nós estamos ainda no movimento de tentar compreender e identificar o máximo possível as expressões do medo na minha vida, independente de bom ou de ruim. Isso é um critério que a gente vai discutir lá pra frente. Conseguiram enxergar algumas coisas mais? E aí, para piorar um pouco, nós trouxemos, eu que falei esse faceta, se eu não me engano, porque o que ele diz são emoções da família do medo, tá? O Daniel Goleman. Mas o Daniel Goleman fala isso. E aí, pra gente pensar um pouco melhor, trouxe alguns do Mirey Lopes, que eu acho muito interessante a análise que ele faz. E aí esses eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para pensar um pouco mais. A vaidade. E o Mirey Lopes, ele explica, o Daniel Goleman não faz explicação, ele só diz da família. E aí trouxe aqui 3 para acrescentar o nosso pensamento. Vaidade. Quem aqui é vaidoso? Não precisa levantar o braço. Só para dar aquela mexida com vocês. Ver se você levantaria ou não levantaria. Mas todo mundo deveria levantar, né? Vaidade. O vaidoso é um medroso que pretende não ser. Procura convencer-se de que não tem motivo para se sentir inseguro, posto que valha mais do que os outros, mas no fundo está convencido do contrário. Que forte, né? Porque o que ele está dizendo é assim, se você de fato tivesse convencido, você não ia se preocupar em mostrar nada. Se você está preocupado, é porque você está tentando esconder algo que de fato é a sua verdade, né? Ai, Marlon, mas a minha vaidade é só me cuidar um pouco, eu não sei o quê. Fica quieto, vai pensar, medita. Porque a gente tem um monte de explicação boa para isso, né? Mas lembra da postura de autodescobrimento, que é de parar e pensar. Todo comportamento que a gente já refuta no início, quando eu já tenho uma explicação, quando eu já digo não, quando eu tenho uma justificativa, você sozinho, quando já vem o impulso de justificar, diz, não, vaidade não. Você anota na tua cadernetinha, vaidade. Em algum momento você vai ter que enxergar esse tema. Então, negar,
criar justificativas, explicações e tudo, quando é o primeiro impulso, quando você vê uma coisa como essa, isso é mecanismo de defesa, você já põe um asterisco, porque você tem certeza que você é aquilo ali. Você só precisa enxergar onde. Dá para entender essa explicação? Gostaram da vaidade? Os vaidosos gostaram. Nós, vaidosos, gostamos das vidas. Pessimismo. O pessimista, ele é grosso, né? Esse Mini Lopes é grosso. Ele tem as colocações mais grossas ainda. Ele diz: o pessimista é um covarde que procura se justificar com supostas razões. É um indivíduo que exibe seu medo camuflado. Então ele vai justificar, ele vai tentar mostrar que não faz sentido que isso e aquilo, mas na verdade estamos falando de um covarde. Alguém aqui é pessimista? Um braço. Só para você pensar se é o seu. E o último que eu queria trazer para vocês é o tédio. Segundo o raciocínio do autor, isso fui eu falando e esqueci de tirar essa parte. Segundo o raciocínio do autor, a pessoa entediada tem medo de ficar consigo mesma e se deprime quando não tem nada que a distraia ou proteja contra o medo de si mesma, de sua própria vacuidade. Forte, hein? E aí entra não só o nosso tédio, mas também o movimento contrário que a gente faz de o tempo inteiro estar com o som ligado, com uma TV ligada, falando com alguém, nessa palhaçada de WhatsApp, Facebook, não sei o que não para um minuto para estar consigo mesmo. Talvez tenha aí muito medo de ter que se deparar consigo mesmo, ou, como ele diz, com a sua própria vacuidade. Que forte isso da própria vacuidade. Vocês sabiam que são vazios por dentro? Alguém aqui sabe que é? Não. Vocês não sabem que são. Porque não estamos dizendo se são ou não são. Todos nós somos, né? Vazios de nós mesmos, vazios de Deus, vazios de tudo, né? A gente ainda é uma máscara ambulante caminhando pela vida. Mas estamos trabalhando para lidar com isso. Mas muito do nosso se ocupar, do se envolver com as coisas lá fora, do não parar um minuto, da nossa dificuldade de meditar, tem a ver com isso, com esse contato conosco mesmo, que é difícil, que é doloroso. Então essas três são para rasgar a alma da gente, né? Respira fundo que vai melhorar. Agora não tenha medo, vai melhorar, tá? A nossa última pergunta, das três, e aí você vai ter que pensar bem antes de responder. O que eu faço com meus medos? Então você volta lá na listinha de medos que você colocou, vai olhando para eles e pensando o que você faz com os seus medos. Não é para conversar, é para olhar para dentro. Olha a vacuidade aí que você fugiu. Não sabe o que fazer, não sabe o que responder, aí conversa. Pensa em você. O que eu faço com meus medos? De todos os tipos. Não pense que tem uma resposta só, né? Tá pensando desses, o que eu faço com esses? O que eu faço com esses, o que eu faço com esses, talvez dê para agrupar alguns medos, outros medos, outros medos. Alguns a gente consegue enfrentar, outros a gente finge que não tem, disfarça, outros medos a gente sucumbe e deixa que eles tomem conta da nossa vida. Vá pensando aí, o que você faz
qual que é a tua atitude mais comum. Nesse grupo aí de 10 que você colocou, a maioria você evade, você foge, você enfrenta. Enfrenta de que jeito? Enfrenta com respeito, enfrenta com grosseria, enfrenta sem critério nenhum, como um pai que joga o filho e diz, vai lá de uma vez e chuta a criança. Como que você lida com os teus medos? Pense. Cada um tem uma resposta específica. Vocês estão me olhando com uma cara de decepção assim, que eu acho que não tá boa, né? Nós não trouxemos elementos ainda para decepção. Por que será que vocês estão decepcionados? Já trouxe? Nossa! Estamos amedrontados. Podemos avançar, conseguiu chegar a algumas conclusões. Depois, e aí claro que cada um vai aproveitar do seu jeito, né? Mas seria legal se você ao longo do mês conseguisse olhar para essas respostas, conseguisse ler o capítulo de volta sobre o medo, pensar, amadurecer, com certeza você vai aprofundar muito mais. Não só ficar no capítulo que eu escrevi, mas ir nas referências que estão lá para entender o que a Joana faz, o contexto que ela fala. Esse é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer na gente mesmo, né? Então aí, eu trouxe alguns tipos de medos, porque conforme os tipos de medo, nós vamos pensar as posturas que devemos ter com eles, tá? O primeiro tipo de medo, que seria mais comum, calma aí, antes deixa eu falar para vocês, não existe uma teoria que categorize os tipos de medo. Você vai ler um autor, ele vai dizer, tenho medo imaginário, tenho medo não sei o quê, tenho medo não sei o quê. Aí você vai ler outro autor, ele vai classificar outros medos. E não vai incluir o tal dos imaginários, daí um vai colocar os medos por condicionamentos, cada um vai falar algumas coisas. Então não existe uma teoria não existe uma teoria unânime a respeito do medo. Existem muitas teorias, e de todas essas teorias a gente vai buscando o que nos interessa, tá? Primeiro medo é o medo de sobrevivência do ser. Ele está ligado à nossa sobrevivência. Olhe aí nos teus medos e veja o que destes medos está ligado à sua sobrevivência. Por exemplo, medo da violência, medo de altura, dependendo da altura, né? Ou medo de assalto, tudo isso está ligado à minha sobrevivência. É bom ter medo dessas coisas. Mas com certeza não dá para categorizar todos os medos que você listou aí como ligados à sobrevivência do ser. Alguns devem estar ligados à sobrevivência do ser. Se eu não tiver medo de sair à noite num bairro violento, numa situação perigosa, quando assim for, eu tenho um problema. Porque deveria ter medo. Naquele momento deveria ter medo e ter uma postura mais cuidadosa, não sair com o vidro aberto ou sair na companhia de outras pessoas, porque eu estou me expondo a um risco e isso é um problema. Isso não é coragem. É burrice, imprevidência, um monte de outras coisas, mas não coragem. A gente acha que corajoso é não ter medo. Não, isso aí é loucura, não ter medo. Corajoso é, frente a alguns medos, eu vou enfrentá-los dentro das minhas possibilidades. Isso é uma pessoa corajosa. Mas existe um monte de gente que diz, eu não tenho medo, e aí não é questão de medo, é questão de discernimento. Então, os medos de sobrevivência, precisa tratar? Não, precisa tratar quem não tem esse tipo de medo. Agora, medos imaginários. Veja aí na sua listinha se você colocou algum medo imaginário. Qual é o medo imaginário? O desconhecido, ele pode ser ligado à sobrevivência de alguma maneira, mas pode ser um tanto do imaginário. O que é um medo imaginário? Que não são coisas concretas, mas que a gente vai dando asa à imaginação e quando vê a gente consolida esse tipo de medo. Pode ser, por exemplo, medo, passa um gato preto na minha frente.
E aí tem gente que fica na loucura, não passa, vira pra cá, porque não pode passar um gato preto na frente, não pode passar embaixo da escada. Essas superstições são todos medos imaginários que a gente tem, e essas são as mais conhecidas, mas cada um dentro da sua própria vida também vai identificando alguns medos imaginários, que não tem concretude, que é como se quem está olhando de fora vai dizer, não faz sentido ter esse tipo de medo. Para mim faz. Mas eu agora que eu deveria discernir, de dizer, esse tipo de medo não faz muito sentido não. Na hora que eu estou sentindo o medo, eu não consigo discernir. Mas quando eu paro e penso que eu sou bem ridículo mesmo, porque naquela situação, nessa situação, eu fico apavorado. E não tem sentido de ser. Mas eu só estou falando, quando eu estiver lá na situação, eu vou me apavorar de volta. Então tem um discernimento de que não faz muito sentido aqueles medos. De que não existe uma justificativa, que eu não estou correndo risco de vida, não há um problema em si, mas algo que eu fui criando dentro de mim, seja culturalmente ou individualmente, no seio da família, ou alguma coisa assim. Medo do futuro não é um tanto imaginário também, né? Ela perguntou assim, medo de falar em público é um medo imaginário ou não? Não. Concreto por quê? Vocês estão com pedra embaixo da cadeira, que se falar aqui, e se sair mal, pega a pedra e mata a pessoa? Não corre risco de vida de quem falar em público. Então, parece um tanto imaginário, não parece? Aí ela diz aqui na frente, então tudo é imaginário. Não. Por exemplo, você está lá na rua e você vê um cara com perfil de que vai te assaltar e você vai ficar andando no teu celular e diz, eu não tenho medo. Não, você vai ver que é bem concreto e vai lá e toma o seu celular. Depois que tomou o seu celular, você vai ficar com medo de sair na rua andando com o celular. Isso não é um medo imaginário, é um medo concreto. Então aqui, dividindo estes concretos ligados à nossa sobrevivência imaginários, a gente vai ver que talvez a maioria dos nossos medos sejam imaginários. Nesse sentido, concorda comigo? A maioria. Condicionamentos. Tá, daí o que a gente faz com o medo do imaginário? Não sei. Cada um se vira os seus, tá? Eu não falei isso, mas é importante de falar que assim, os nossos medos, a gente só vai enfrentá-los na medida que eles estiverem causando um problema na nossa vida, tá? Então assim, que o medo do gato preto, do não sei o quê, não precisa ficar gastando energia com isso, né? Tipo, tem mais coisa pra você, vai lidar com teu orgulho, tua arrogância, vai lidar com inveja, tem coisa mais significativa que dizer, agora o meu foco é lidar com o medo do gato preto, não sei o que. Entende? Então assim, vamos focar naquilo que tá pior, e não nessas bobeiras aí. Só se esse tipo de medo se torna um grande medo, se torna inconveniente, me impede de trabalhar, me impede de dar conta das tarefas da minha vida, trazendo grandes prejuízos aí, a gente vai olhar para ele. Mas eu falo porque eu já dei esse curso de emoções antes de escrever o livro muitas vezes, para muitos grupos, e aí eu fui ouvindo tantas besteiras, tanta loucurada das pessoas dizendo, o foco agora da minha encarnação é lidar com medo de altura. Meu Deus do céu, não tinha coisa mais importante para lidar com a encarnação do que o medo de altura. E ele vai passar quanto tempo lidando com medo de altura? É ótimo ter medo de altura. É muito bom. É claro que se o medo de altura que eu tenho, eu não consigo subir um prédio de 4 andares e lá de cima eu não consigo nem me aproximar do cômodo que tem a janela e fico só no corredor, talvez tenha um problema. E aí eu deixe de ir visitar as pessoas quando elas moram num prédio,
porque eu tenho medo de altura. Aí vai procurar um psicoterapeuta porque existe algum problema. Eu preciso viajar de avião, morro de medo e perco o trabalho, perco possibilidades por causa desse tipo de medo. Então procure um psicoterapeuta, né? Mas em geral eles não são tão conflitantes assim, né? São medos e aí a gente vai vendo que a vida foi até agora desse jeito e dá para ir um pouco mais. Aí tem medos por condicionamentos também. Não vá pensando ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. Vá ampliando o raciocínio. O que seriam medos por condicionamentos? Ele entraria dentro da classificação de imaginários, alguns sim, outros não. Mas eu fui condicionado a ter esse tipo de medo. E a maioria desses condicionamentos, eles começam na nossa infância. Com as brincadeiras bestas que os nossos pais fizeram, que a gente morria de medo e depois esquece que era brincadeira besta e continua fazendo com as crianças. Não seja ridículo a esse ponto. Você está se vingando dos teus pais, dos teus tios, nos teus filhos e nos teus sobrinhos. Não faça isso. Se vingue neles, senão a gente vai reproduzindo. Então tá na rua, o menino quer ir andando, porque tá todo afoito e quer andar na frente e tudo, aí a mãe vem e chama, tá vendo aquele velho lá? E sempre vai ter um velho feio mal vestido. Sempre, é impressionante. Tá vendo aquele velho? Ele pega a criança que não fica com os pais perto dos pais. E aí aquela criança vai ficando com medo daquele velho. E faz muito sentido naquele momento. Nós vamos dizer que não é imaginário porque não cresceu da imaginação da pessoa, mas alguém, de alguma maneira, vai gerando esse tipo de condicionamento. E depois a pessoa morre de medo de velho, de pessoas mal vestidas, e não sabe por quê, porque aquilo está incrustado no inconsciente desde criança, com essa ideia de que esse tipo de pessoas a gente precisa ter medo. Do maloqueiro, do homem do saco, da polícia. Tem gente que tem medo de polícia. Ó, já vou chamar a polícia pra vir te pegar. E fala pra criança, como assim? Porque a gente se aproveita de uma criança que não tem um ego estruturado pra dizer, chama que eu quero ver se a polícia vai me pegar. Porque hoje a gente tá indo muito sério. Mas como a criança não tem ainda um ego estruturado, ela fica com medo. E depois passa um carro da polícia, tá lá brincando, passa o carro da polícia e fica sério, porque tem medo que a polícia vai pegar. Vai pegar? Não vai. Não faz sentido, mas ela foi se condicionando a esse tipo de medo. Muitos medos nós temos, se for olhar, eles não fazem muito sentido, mas eram os medos que os nossos pais tinham. Eu vou falar da minha mãe, ela está aqui agora também presente, mas é uma coisa leve. As mais pesadas não falta nada presente, tem gravação. E aí a minha mãe morre de medo de ter uma subida muito grande e estar dirigindo. E porque em Santa Catarina não tinha subidas lá em Itajaí, aí veio para Curitiba, meu Deus do céu, uma subida. Aí puxa o freio de mão, já começa a dar uma dor e eu do lado sofrendo também, entendeu? O que eu vou fazer com essa subida? Jesus, vai descer o carro, vai bater. Aí eu tirei carteira, fugindo de tudo que é subida. Porque, meu Deus, e aí teve um dia, eu puxando o freio de mão, puxa o freio de mão, vai, arranca. Teve um dia que eu não lembro como foi, mas que eu achei que eu puxei o freio de mão, mas quando eu vi, não precisou do tal do freio de mão, porque eu consegui. Eu falei, gente, mas olha que eu sei dirigir aqui nessa subida aqui, não preciso ficar com medo de freio de mão e puxa se vai descer o carro que está atrás, se está muito perto. Então isso é um medo por condicionamento. De repente a gente está com medo, a gente acredita naquilo, mas se for olhar, talvez não faça sentido aquele tal do medo e vai precisar de um confronto. E aí quando a gente confronta, analisa, pensa, a gente vê que não precisava estar com aquele tipo de medo. O problema destes é porque a gente vai assimilando num período, como eu disse para vocês, que não tem um ego estruturado, que pare e diga, bom, ela talvez tenha dificuldade de manejar, tirar o pé do freio, do acelerador e tal, mas nós não temos comportamentos ou condutas iguais e eu não preciso desse tipo de medo. Quando nós já somos crescidinhos,
temos um certo nível de maturidade, a gente não assimila daí com facilidade esses medos por condicionamentos. Em geral, a maioria desses medos por condicionamentos nós vamos trazer da nossa infância, né? E aí, claro que existem medos... Não, vou falar isso dentro dos troncos. Do médico tomar injeção. A mãe morre de medo de injeção. O pai morre de medo. Meu filho, a gente vai levar a injeção, mas você não se apaga. Pelo amor de Deus, você tem que morrer. A criança já está ansiosa, ela nem sabe o que vai acontecer. Mas a mãe já está naquele negócio, quando vê injeção, ela já está no pânico. Junto com a mãe, olha pra cara da mãe, a mãe ainda morre de medo. Nem doeu tanto, não era tanto talvez, né? Mas está aquela loucura assim, né? E isso a gente vai ver muito em relação aos pais quando são mais desesperados. E as crianças ficam ansiosas com isso, elas têm esse comportamento mais afoito, que não representa necessariamente o medo que ela esteja sentindo, mas representa este se condicionando a determinadas situações por imprevidência dos próprios pais. Eu preciso ter consciência que quem tem medo da tal da injeção sou eu, que eu me apavoro com isso, que quando eu fui levar uma injeção, quando eu era criança, o médico não sei o que, os meus traumas, os meus problemas, e não repassar isso para os meus filhos, para os sobrinhos, para os amigos, para todas as pessoas. Eu tenho certeza que se abrisse aqui para vocês falar, todo mundo ia ter uma história para contar, não ia? Sim. Mais de uma, né? Ó, minha mãe está explicando que ela já perdeu o medo de subir. As crenças limitantes dos pais, algumas entram nos condicionamentos, algumas entram nos imaginários. Tá? Mas é uma danação. Por isso que eu brinco que o SUS, o dia que descobrir como faz bem a terapia, e obrigar todo mundo a fazer psicoterapia, porque as pessoas iam adoecer muito menos, iam ter muito menos problemas, né? E eu obrigar a fazer psicoterapia 2, 3 anos antes de ter filho, porque daí ia ter muito menos problemas, né? Porque se a gente vai se resolvendo com a gente não faz essas coisas, né? O indivíduo já vai ter os problemas dele, da outra encarnação, das outras encarnações, um monte de coisa. E mais os teus, não, deixa ficar só com os dele, né? Você trabalha os teus, né? Criança pequena geralmente tem medo escuro, certo? Mesmo que ela não tenha isso, os pais não tenham incutido isso nela, ela pode ter esse medo? Ela perguntou, as crianças geralmente têm medo do escuro, os pais não tendo passado isso, ela pode. Tudo pode. Se tem, tem. Como que pode? Não pergunta se pode, já tem. Né? Só que a gente sabe que esse tipo de medo não veio da educação dos pais. Vem de algum outro lugar, mas tem. Né? Porque tem muitos medos que não vão vir, que não virão da educação dos nossos pais, mas que a gente tem, tá forte, em decorrência de experiências de encarnações passadas, em decorrência de outros conflitos que a gente viveu, de coisas que a gente nem imagina que gerou aqueles conflitos dentro de nós, né? Eu lembro de uma pessoa que ela qual que era o sintoma? Eu não lembro se era medo de ficar sozinho, alguma coisa, isso já de adulto, crescido, e não conseguia ficar sozinho, se sentia mal, ficava ansioso. E depois ele foi descobrir numa terapia que estava fazendo, que trabalhava trauma, era para trabalhar outra coisa, conseguiu acessar um dia que tinha lá 3, 4 anos de idade, a mãe precisou ir viajar, o pai foi levar na rodoviária, colocou a mãe no carro, foi, pensou que era rapidinho, que ia levar ali e voltava, e nesse período o menino acordou, era novinho, e se desesperou porque não tinha ninguém para acudir. Ele nem lembrava que tinha passado por essa experiência. Depois voltou a conversar com os pais, porque acessou isso através dos exercícios lá para trabalhar os traumas, e aí eles lembraram que de fato aconteceu. Então, vai ficando marcado um monte de coisas que a gente não tem nem noção. E como a gente não tem esse ego estruturado, a gente só vai assimilando. O que eu acho que é o mais horrível que os pais fazem é: eu não dou conta de educar meu filho e aí eu coloco medo. Isso eu acho que, pelo amor de Deus, vá você para a psicoterapia, vá entender quais são os seus conflitos, vá ler sobre educação, porque medo não educa.
Medo vai coagir uma conduta do indivíduo, mas não educa. E pra gente, como educador, é o mais fácil. Aí a gente coloca um monte de medos nas pessoas, elas não vão ter aquele comportamento na nossa frente e parece que a minha tarefa está resolvida. Na verdade, eu estou resolvendo um problema, né? Porque ao invés de eu dizer, eu lembro de um colega que ele não conseguia tomar nada na rua, caldo de cana, essas coisas. E aí ele foi lembrar de umas experiências que teve, que a mãe dizia assim, a hora que ele pedia um caldo de cana, eu não lembro se foi caldo de cana, água de coco, o que foi, aí ele está vendo aquela velha lá, de uma velha gorda, ela cospe no caldo de cana. Você quer mesmo assim? Não. Claro que não quer, mas é que eu quero. Mas por que ela falava isso? Porque era mais fácil dizer que a velha cospe, gerar um tipo de constrangimento, que dizer, meu filho, eu não tenho dinheiro para te dar um caldo de cana. O dia que tiver, eu vou te dar, mas agora não tem. E ao invés da mãe lidar com este conflito, de assumir a sua impotência frente ao filho, põe um tipo de medo lá. Resolveu o problema dela porque não precisou lidar com a impotência. Mas gerou um outro problema para o filho, e mais dias ou menos dias ela vai ter que lidar com esse comportamento de impotência, vai ter que assimilar isso. Então parece que a gente quer um atalho para resolver os nossos problemas, e este atalho, quando estamos falando em relação ao outro, não é saudável. Tá? Temos os medos por traumas também. Eu fui assaltado à mão armada quando estava com os meus 2 filhos na frente de casa, uma situação horrorosa, e depois disso eu não consigo mais morar naquela casa. Quando está chegando perto de casa eu começo a ficar ansioso e penso naquela cena. Ou eu bati meu carro, foi uma situação horrorosa e eu não consigo voltar a pegar meu carro. Isso tudo são eventos traumáticos. O problema, quando nós temos eventos traumáticos agora, eles são mais fáceis de ser tratados. Existe um monte de psicoterapias para isso, um monte de técnicas, de hipnose, de regressão e tudo. O problema é quando nós temos traumas de outras encarnações, aí são mais graves. E também é mais difícil porque a gente não consegue identificar se foi dessa encarnação ou se foi de outra encarnação. A maioria dos eventos traumáticos a gente consegue identificar através de comportamentos fóbicos. Quando a gente tem fobias específicas, fobia é aquele medo exagerado. Ele foge à questão do imaginário, de um condicionamento, da sobrevivência, porque é um medo intenso, que não se submete a qualquer raciocínio, toma conta do sujeito. Eu lembro de uma senhora que ela tinha medo de sapo. Mas não era daí um sapo qualquer. E a gente brincava na ingenuidade e um dia deu uma almofada com um sapo desenhado, não é de figura mesmo, foto. Um sapo desenhado. Ela quase teve um treco com a almofada com um sapo desenhado. Então você vê que são medos intensos. Se tiver o sapo aqui, um buraco sem fim, a pessoa se joga no buraco sem fim, porque parece que está ligado à sua sobrevivência, não ser exposta àquela situação. Estes medos que são muito intensos, é bem provável que sejam em decorrência de eventos traumáticos, de outras vidas ou da infância. Tem como a gente ter um elemento definidor se é dessa vida ou da infância? Não tem como, até porque a nossa psique ela não vai separar entre essa vida e a vida anterior, é tudo uma coisa só. Mas nestes casos nós temos orientação terapêutica para regressão. Por que eu estou reforçando isso? Porque de tudo que eu li, estudei, de várias pessoas que eu conversei, a mais segura orientação terapêutica para regressão é nesses casos de fobias. Se você chega para o profissional e diz, eu queria fazer uma regressão, e ele diz, deita, na minha opinião, Marlon Rickdown, saia correndo.
Porque se ele disser deita, tipo, vamos fazer a regressão, ele não avaliou se você tem estrutura emocional, se você tem condição de lidar com os conteúdos que podem emergir, não avaliou por que você quer fazer essa regressão, se é por curiosidade, por loucura da sua cabeça, se você acha que vai resolver os problemas de jeito fácil, porque eu tenho um ódio da minha mãe, tenho um ódio do meu pai, do não sei o que, fazer uma regressão. O que é isso? Quem que vai resolver ódio? Porque daí você vai descobrir que estuprou, que você estuprou, que não sei o quê. Aí vai resolver o ódio, vai ficar com mais ódio. Eu já tive alguns pacientes que me procuraram dizendo que eu fiz um monte de regressão e agora eu fiquei pior e eu queria tua ajuda. Minha vontade de dizer, volta lá no profissional que você fez regressão e vai se tratar com ele. Mas por uma questão de respeito eu não faço isso. Mas a vontade é essa, né? Você volta lá e vai se tratar. Então, criou-se uma cultura de regressão, como se fosse uma terapia que resolve todos os problemas. A gente acha que tem a ver com doutrina espírita, porque nós somos reencarnacionistas, e não tem nada a ver terapia de vidas passadas e regressão com espiritismo, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que crê na reencarnação, nós somos de caminhos diferentes. Então não confunda essas coisas. Mas existem muitas pesquisas interessantes falando dos eventos traumáticos, porque o indivíduo que viveu uma situação traumática, o que é o trauma? Eu poderia dizer a maioria dos traumas, né? Seria uma arrogância da minha parte dizer que todo trauma é isso. Mas a maioria dos traumas é um evento onde o sujeito não digeriu aquela experiência. É como algo que é muito difícil de lidar, extremamente doloroso, e o ego ele tenta fugir dessa experiência e colocar ela de lado. Imagine uma situação difícil, sei lá, um abuso na infância, um estupro numa encarnação passada que terminou com uma morte, uma situação muito violenta. O ego não consegue administrar aquela experiência, olhar, ver aquilo, e aí ele cristaliza aquele momento como se dissesse, para tudo que eu não dou conta, e tentasse fugir daquela situação. Quando ele cristaliza, aquela situação não vai ficar ilesa, a gente não vai passar ileso a ela. Ela vai ficar como um ouriço, como um problema ali gritando. E todas as situações externas que me remetem àquela experiência traumática não administrada, elas vão ter uma conduta de muito medo. É como se tocasse naquela situação dolorosa, como se tocasse naquela ferida, e a gente tem uma reação emocional descompensada. Como a mulher que eu falei para vocês, que ela vê a almofada do sapo e ela tem uma crise, porque aquilo tocou em algo do seu psique, da sua psique, extremamente desconfortável que ela ainda não administrou. Necessariamente ela morreu com um sapo que comeu ela e por isso ela tem medo do sapo. Hein? Não. Então não seja reducionista como a gente adora ser no espiritismo. Veio cego, deve ter curador de alguém. Veio braço todo, deve ter. Não seja reducionista. Nós precisamos pensar o nosso psiquismo também de uma dimensão simbólica. Então aquele sapo não quer dizer que eu morri com um sapo na boca, o sapo comeu, tomou uma coisa do sapo. Mas aquele sapo simboliza o evento traumático. Pode, no final das contas, não ter nada a ver com o sapo. Sapo ser a única maneira com que o meu psiquismo encontrou de simbolizar aquele evento traumático. E não ter nada diretamente a ver com o sapo em específico. Por isso que é muito difícil lidar com eventos traumáticos. Mas por que eu estou explicando isso para vocês? Porque ali o ego não deu conta, cristalizou a experiência, fugiu do contato. O que vai fazer na regressão ou através da hipnose? Entrar em contato com aquela experiência não digerida. Entende? Então pensa num estupro. Eu rompi com aquilo, fugi do contato com aquilo. Então o psicoterapeuta vai ajudar o indivíduo a entrar em contato. E ele vai dizer, eu não quero abrir a porta, vai acontecer alguma coisa de ruim. E aí o psicoterapeuta vai dizendo, não tenha medo, eu estou aqui junto com você, a gente precisa abrir essa porta e enfrentar, seja o que tiver para acontecer.
E aí o indivíduo abre a porta, vai viver a situação traumática, mas agora ele vai experienciar de uma maneira consciente, viver todo o processo doloroso, sobreviver emocionalmente ao processo doloroso, muitas vezes quando termina com morte, fazer o evento da morte, o desligamento, o indivíduo volta da regressão com um medo muito mais atenuado, às vezes com uma diferença gritante. Por quê? Porque ficou aquele evento, não lidamos com ele, não elaboramos. Por que eu estou falando isso para vocês? Não comecei a falar por causa disso, mas agora eu estou falando e achei uma justificativa. Em uma dimensão menor, nós fazemos isso várias vezes. E tudo aquilo que eu não enfrentar de maneira consciente, é bem provável que no meu psiquismo vá se acumulando. E quanto menos eu lidar com aquele evento, quanto menos eu lidar com aquela experiência, maior vai se tornando o medo. Vamos pegar o exemplo do falar em público. Lá na escola, quando eu estava na 6ª série, tinha que apresentar um trabalho e eu fiquei morrendo de medo, e aí eu fiquei nervoso, e quando eu vi eu comecei a apresentar e travei e não fui para frente. Todas as outras situações, experiências que eu posso enfrentar, eu vou acabar fugindo de volta. Não, porque eu morro de medo, porque eu não sei o quê. Isso vai gerar um problema lá na frente. É melhor enfrentar quando o medo está menor agora, quando o desconforto é menor, porque certamente se eu for fugindo disso, este medo ele vai se cristalizando dentro de nós. No dia que tiver que fazer uma apresentação para um emprego, ou num trabalho, para uma promoção, a gente não conseguiu administrar aquele medo, vai se tornar uma experiência muito pior, ele vai estar muito maior dentro de nós e daqui a pouco a gente está cristalizando um trauma. Que poderia ter começado lá de pequeno, com a nossa mãe, com o pai, com alguém administrando e dizendo, bom, foi horroroso, mas vamos tentar voltar, vamos pegar uns 5 coleguinhas aqui, e você ficou com medo de falar na turma inteira, mas vamos falar para 5 coleguinhas, para você ver que não é nenhum monstro, para você conseguir administrar isso, e ver que você dá conta. E aí fala para 5 coleguinhas, depois no outro mês fala para 20 coleguinhas, e depois consegue apresentar para a turma sem grandes problemas. Entendem que é possível? E a gente faz isso muitas vezes. Eu tenho um receio de dirigir porque não sei o quê, e aí a gente vai valorizando, vai fugindo, e quanto mais você fugir de enfrentar esse tipo de medos, você corre o risco de daqui a pouco ter um comportamento aparentemente traumático, que não foi em decorrência de um trauma, mas você foi aumentando e dando a ele uma dimensão muito maior do que ele merecia, e vai parecer um comportamento traumático. E aí eu pergunto para vocês, se nessa vida eu não me exponho, fujo do contato com o público e vou levando, na outra encarnação vai ser mais fácil ou mais difícil de lidar? Muito mais difícil. Porque a única coisa que a nossa psique assimilou é, não dou conta disso. Então precisa enfrentar essas pequenas coisas com cuidado, com respeito, com noção, é claro. Mas não é qualquer coisa. E a gente tem um péssimo costume como espírito de dizer, na outra encarnação. Gente, é como cartão de crédito. Já está o parcelado. A parcela desse mês já tem a parcela do mês que vem e já tem a do próximo. Se você pagar o mínimo agora, vai ter a parcela do próximo mês que você já não teve dinheiro para pagar agora, com mais do que se acrescenta a essa. Não dá para deixar para a próxima encarnação. Se você não está dando conta do mínimo agora, o que você vai fazer colocando lá para frente? Então agora é um momento ótimo. Nós temos condições saudáveis, temos situações adequadas, suporte emocional, orientação doutrinária, vai enfrentando o máximo de medos que der, para que eles não vão crescendo no sentido de se condicionar. E depois virar a situação traumática. Não sei, ela apertou o preconceito e entrar onde eu disse que eu não sei.
Vamos então pensar o medo como uma energia de autopreservação. É fácil de entender isso? O medo é uma energia que está ligada à nossa preservação. Muito bem. Mas nós estamos identificando que alguns medos, nós achamos que estamos nos preservando de uma situação que não exige preservação. Concordam comigo? A minha sensação é de que ir falar em público, eu vou morrer. A sensação é de que eu estou correndo risco de vida. Mas eu vou perceber, então é um movimento de autopreservação, mas eu vou perceber que a gente vai precisar discernir entre alguns e outros. Mas queria reforçar para vocês que todo tipo de medo merece respeito. Todos. Mesmo os imaginários, os fantasiosos, todo tipo de medo merece respeito. Porque se eu estou com medo, ou se o sujeito está com medo, tem um sentido de ser para ele. Ninguém resolve medo de filho ou de criança empurrando o indivíduo para essas situações. Eu falei para vocês, não, acho que eu não falei para vocês. Estava estudando na faculdade os medos por condicionamentos. Eu nem expliquei, né? Eu ia falar dos descondicionamentos, mas acho que não vai dar tempo. Mas daí a gente estava estudando e uma louca de uma amiga minha, não posso falar o nome dela porque agora ela virou espírito, depois eu acho que ela vai assistir o vídeo, mas ela vai saber que é ela, vai dar risada na minha cara. A gente estava estudando os medos, os condicionamentos, e ela tinha um irmão que tinha medo de chuva. E aí ela entendeu que tinha que fazer dessensibilização, que é de não deixar o sujeito ser. Ele está muito sensível a esse estímulo e ela foi dessensibilizada. Chegou um dia em casa, uma chuva horrorosa, ela olhou para o irmão dela, mais novinho, e disse: eu vou te ajudar. Jogou ele para fora, fechou a porta. Eu fico imaginando ele gritando lá fora e ela dizendo: calma, calma, você vai superar. Você vai superar, eu aprendi que você vai dessensibilizar. Dessensibilizou alguma coisa? Que gera uma situação muito pior, porque daí ele ia ter medo de chuva, agora vai ter medo de ela, aí tem medo de ficar sozinha em casa, porque quando ela chegou e estava sozinha com o esposo, vai ter medo de tudo. De água. Mas era só um pedido de chuva. O que foi isso? Foi uma falta de respeito, porque se ele tem medo, então vamos sentar com a criança, estou falando para ele, mas isso serve para a gente também, em vários medos que a gente tem. A gente vai sentar com a criança e dizer: olha, não precisa ter tanto medo, vamos lá para a janela. Aí a gente vai ver o movimento da chuva, a gente vai ver a chuva dançando, aí no outro dia a gente pode abrir a porta e ver a chuva lá de fora, e dar um relâmpago e tudo, aí no outro dia, até que em algum momento eu consigo até tomar banho de chuva. Mas com respeito, com cuidado. Então eu morro de medo de fazer palestra. Precisa de alguém para fazer um seminário. Deixa que eu vou, agora eu vou enfrentar meus medos. Não, não faça isso. Começa com a palestra de 20 minutos, né? Pro povo lá que não entende nada, ignorante dele. Vai devagar. É claro que ter medo de falar em público, num auditório como este de 300 pessoas, dá muito mais medo. Vai para uma casa menor, vai devagar, né? Porque quando nós não respeitamos o nosso próprio movimento, aí a gente corre o risco de traumatizar. Aquele menino que só tinha medo de chuva ficou traumatizado por não ter alguém que respeitasse o seu medo e diz: vamos indo, mas vamos indo devagar. E isso nós devemos fazer também com os nossos medos. Vamos, mas vamos devagar. Agora, o que eu queria trazer para vocês são dois grupos de medos que continuam merecendo respeito, mas que existe uma luta diferenciada frente a eles. Um são medos existenciais e outros são medos egóicos. Não pense se existencial é egóico, se é egóico. Não mistura. Vai indo como eu estou indo aqui, não fica pensando muito, senão você vai se confundir. Os medos existenciais, eu trouxe aqui uma reflexão legal pra gente, do livro Diretrizes para o Êxito, capítulo 6 de Joana de Ângeles. É um texto muito bonito sobre medo e coragem. E ela diz que existem 6 tipos básicos de medo. O medo da morte, o medo da velhice, o medo da doença, o medo da pobreza, da crítica
e da perda de um afeto querido. São medos que estão muito presentes nas nossas relações e é impossível que exista alguma pessoa aqui que não tenha algum destes medos. Porque eles não são medos que são criados apenas nesta encarnação. São medos que nós já viemos construindo ao longo de muitas encarnações. E todos nós temos um pouco mais, um pouco menos. Alguns têm pavor, assombro, outros têm um tanto de medo. Mas são temas existenciais. A morte, a velhice, a doença, a pobreza, a crítica, o afeto querido, de alguma maneira eles falam da forma como nós vivemos a nossa vida, do sentido que atribuímos à vida e de como nós nos vemos no meio de tudo isso. E aí é bem interessante porque ela diz assim, a intercorrência dos medos básicos, desses medos no indivíduo, centraliza-se na incerteza mantida em torno do fenômeno da morte, do que ocorre depois da disjunção molecular, da sobrevivência ou não. E por isso eu coloquei isso como medos existenciais. Porque eles não estão ligados ao ser agora, mas estão ligados à forma como nós interpretamos a vida. E poderíamos dizer que se tivéssemos consolidado o sentimento da vida após a morte, estes medos teriam menos espaço em nós. Concordam comigo? Por isso que nós chamamos de existencial. Porque tem a ver com a forma como eu encaro a existência. Dependendo da maneira que nós temos um pensamento muito materialista, dependendo da maneira como nós encaramos a vida, nós olhamos por este lado trágico, pelo lado do abandono, da insegurança. E não adianta ninguém nos dizer, não tenha medo, porque eles continuam. A forma como nós vamos lidar com estes medos não é confrontando, mas desenvolvendo um sentimento de espiritualidade. Eu não estou atacando os medos em específico. Eu estou fortalecendo a minha alma e a sensação, o sentimento, a intuição a respeito da imortalidade, da continuidade da vida. E por natural, estes medos vão diminuindo. Mais do que da imortalidade, a gente vai... A ideia de imortalidade não é só o crer que a vida vai continuar, mas é compreender que se existe este outro que é o contínuo, então o que a gente vive agora é secundário. E aí a doença, a velhice, a perda dos afetos, ela vai diminuindo porque nós estamos entendendo a vida de um modo secundário. Não no sentido do desprezo, não no sentido do não é importante, não no sentido do não tenho medo de nada, mas de que por piores que sejam as dores ou as dificuldades que a vida me apresentar, elas são secundárias. Dizer que elas são secundárias é dizer que o que é o primário ou o essencial? É o espírito. O espírito não só no sentido de individualidade, que continua após a morte do corpo, mas o espírito no sentido das experiências, da aprendizagem, da evolução, do crescimento. Então mesmo aqueles medos que fazem muito sentido como medo de doença ou de perder um ente querido, quando eu compreendo que essa vida material ela é secundária, ou ela é um anexo para a minha aprendizagem como espírito, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento moral, que a vida continua, essas coisas que antes estavam muito grandes, elas se tornam menores. Não que eu vou dizer, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte, se ficar doente também, que ficou e não estamos nem aí. Não é isso. Isso é uma postura camuflando o medo que existe. Mas é preciso desenvolver o sentimento de transcendência dentro de nós. A certeza da imortalidade, a fé. E como que desenvolve isso? O Evangelho nos diz que a fé não se prescreve. Não dá para desenvolver assim de uma hora para outra. Não dá para dizer, você tem que ter fé. E aí a pessoa vai ter fé.
Então, se estas coisas não se prescrevem no sentido de passar para os outros, como que se desenvolve? Para dizerem que não se prescreve, quer dizer que não vem de fora para dentro. Se ela não vem de fora para dentro, então é porque ela vai ter que vir de dentro para fora. Não tem como a gente aprender a lidar com estes medos existenciais se não tiver uma postura de introspecção, de entrar em contato com o mundo interno, de dialogar com Deus, de tentar sentir a presença de Deus, de identificar como Ele está no controle da vida. Existe um mantra bem interessante que é, em sânscrito eles falam Babanam, que é o Alan, tem várias traduções. Mas o que eu consegui absorver é algo que diz assim: tudo está imerso no amor de Deus. Como assim? Está tudo perfeitamente organizado. Não é o acaso, não é um caos, mas está tudo organizado. Gente, isso não vai se desenvolver dentro de nós na hora da tragédia. Isso é algo que precisa ser cultivado dentro de mim dia após dia, nas minhas orações antes de dormir, nas minhas orações ao amanhecer, no momento em que eu olho o sol, um dia lindo, eu sempre digo: meu Deus, está tudo perfeitamente organizado. Quando eu vou descobrindo a beleza da vida, por que uma planta não nasce a raiz para cima e a florzinha para baixo e ela morre no meio do caminho? Porque Deus está ali presente, organizando tudo. Por que os peixes não se perdem no meio do caminho e vão lá e daí não procriam e morre aquela espécie? Está tudo perfeitamente organizado. Só que o que eu quero convencê-los é de que estas coisas, elas não se constroem de uma hora para outra. Se eu não construir isso dentro de mim, não vai ser quando morrer meus 3 filhos ao mesmo tempo numa situação trágica que eu vou conseguir olhar e perceber que está tudo perfeitamente organizado. Aí eu vou sucumbir. Só cabe sucumbir a essa situação. Se eu não desenvolver este sentimento da transcendência, de que os episódios que a vida me oferece, eles são passageiros, eles são transitórios e têm por finalidade o meu desenvolvimento moral, também intelectual, mas principalmente o meu desenvolvimento moral. Se eu não conseguir criar este senso quando a vida estiver confortável, não vai ser na hora do desastre que a gente vai fazer. E aí, quando nós entendemos que Deus não dá o fardo maior do que a pessoa possa suportar, e a gente olha para algumas vidas e vê que as pessoas não suportaram, o que a gente tende a pensar? Deus errou na medida, porque esse não deu conta. Não, é bem provável que não deu conta, porque ele não usou de todos os recursos que estavam ao seu dispor. Se tivesse usado, aproveitado, ele daria conta daqueles eventos. É como se a gente tivesse uma academia à nossa disposição. Vai ter um desafio lá na frente e a gente não usa da academia. Vai deixando, vai levando. No dia do desafio não deu conta. Não deu conta porque o desafio era maior do que pudesse suportar? Não. Não deu conta porque não usou dos recursos que estavam ao seu alcance. E Deus não vai diminuir o peso, porque a gente está bloqueando, porque a gente está relaxando, porque a gente não quis aproveitar o nosso tempo. Deus não vai diminuir o fardo, porque talvez seja sucumbindo a um fardo como esse, é que a gente aprende e diga: opa, na próxima vez eu vou me espertar. Então a gente precisa aprender a meditar mais, contemplar a beleza da vida, sentir a presença de Deus, para que isso vá se construindo dentro de nós. E na hora que a pior situação acontecer, porque nós estamos em conexão com Deus e com esse sentimento de transcendência, mesmo doendo, a gente consiga olhar e dizer: mas eu sinto que Deus está no comando. Se Ele é todo poderoso, é porque Ele tem poder para tudo. E se Ele permitiu que eu vivesse essa situação, é porque eu não vou sucumbir. E eu vou dar conta. E aí a gente enfrenta. E aí a gente enfrenta e vai enfrentando. Mas se não desenvolver isso aos poucos, na hora do testemunho, a minha amiga Jussara fala isso, eu guardo e gosto muito, de que vai chegar a hora do testemunho. Se a gente não se preparar, na hora do testemunho a gente não vai dar conta.
Veja o exemplo da morte. Ou nossos entes queridos vão morrendo aos poucos, perde uma mãe, um pai, um filho, um tio, e vão morrendo aos poucos e a gente vai ficando, ou a gente vai perder todo mundo ao mesmo tempo, que é quando a gente morre. Que a gente só pensa no que a gente que ficou, né? Mas não pensa que quem morreu perdeu todo mundo ao mesmo tempo. Perdeu o trabalho, perdeu tudo que cultivava na vida material, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu todo mundo ao mesmo tempo. Uma hora, esse testemunho vai chegar. E ou nós vamos ser os espíritos lá do outro lado, loqueando, obsidiando, atrapalhando, interferindo na vida, ou nós vamos ficar aqui, vamos deprimir, vamos achar que Deus não é justo, que está tudo errado, ou nós preparamos a nossa alma para enfrentar estes medos como eles merecem ser enfrentados. Então o que eu quero trazer para vocês com esses medos existenciais é que precisamos ir mudando a nossa forma de lidar com a existência. E na medida que estivermos mais confortáveis dentro de nós, vai ficar mais fácil lidar lá fora. E além destes medos que a Joana de Angelis falou, também queria refletir sobre um outro medo muito presente na nossa sociedade. É o medo da solidão. Muitas pessoas não se separam, estão em casamentos horrorosos, guardando mágoa e ressentimento, porque tem medo da solidão. Se mantêm em relações que não são saudáveis, porque tem medo da solidão. Não conseguem enfrentar desafios, se pôr a provas em outras situações, porque tem medo da solidão. Alguns filósofos dizem que o medo da solidão, que a solidão é o maior medo que existe que assola a humanidade. Está muito mais presente do que a gente imagina. E embora a gente tenha pouco tempo, eu queria falar que da mesma maneira como a gente vai lidando com aqueles medos, à medida que vai mudando a forma de compreender a existência, o medo da solidão a gente também vai lidar na medida que se aproximar mais de Deus. Porque solidão é essa sensação de estar só, abandonado, não ter a quem recorrer. Mas se eu conseguir fortalecer o meu vínculo com Deus, se eu consigo assimilar a certeza de que Ele é por mim, então mesmo nos momentos onde eu teria tudo para me sentir só, eu não vou me sentir, porque eu estou com Deus. Mas como desenvolve essa sensação e a presença de Deus na nossa vida? Lendo? Não é ler. Assistindo palestra não é assistindo palestra. Vindo no estudo com o Marlon não é vindo no estudo com o Marlon. Todas estas coisas nos oferecem recursos para a cognição. A leitura, a palestra, os grupos de estudo, eles nos oferecem recursos, mas eles ainda estão aqui, ó, na mente. A interiorização é trazer para o coração, simbolicamente falando. É sentir. Então eu saio da palestra e antes de pegar o carro, pensar no trajeto, eu fico ali sentado um pouco dizendo, gente, mas é verdade isso, né? E aí eu vou assimilar aquilo que a palestra me trouxe. Eu vou refletir sobre a oração, sobre a presença de Deus, sobre a vida. Eu trago da cognição para a dimensão dos meus sentimentos. Nós estamos carentes disso. Nosso movimento espírita está farto de cognição. O problema não é a cognição, mas é uma cognição desconectada do sentir. Lidar com as nossas emoções não vai ser pela via cognitiva. Não é pelo raciocínio que nós vamos conseguir equilibrar as nossas emoções. É pela capacidade de sentir, de ver a vida e de percebê-la de uma maneira diferente. E isso não se faz a toque de caixa. Não se faz de uma hora para outra. Nós vamos cultivando estes sentimentos e quando o dia do testemunho chegar, porque certamente em algum momento da nossa vida nós vamos estar sós. Não teremos a quem recorrer naquele momento, materialmente falando. Também vai acontecer isso na nossa vida. E quando acontecer, por já termos cultivado a presença de Deus dentro de nós
nós administramos de uma maneira diferente. Faz sentido isso que eu falo para vocês? E aí, para que a gente possa caminhar para o final, nós vamos falar um pouquinho do medo. E para ajudá-los no cultivo do medo, e para ajudá-los, nós fizemos uma analogia com uma planta. Nós temos muito aqui em Curitiba, né? Como que chama essa planta? Uns chamam de coroa de Cristo, tem outros nomes aí? A gente chama de coroa de Cristo, tem vários nomes. A gente chama aqui de coroa de Cristo. Por que nós fizemos analogia com o medo? Porque ela pode ser um excelente elemento de proteção. A gente pode usar a coroa de Cristo até como cerca-viva, separando ambientes e pessoas e caminhos. Mas olha aqui, se a gente deixar esta planta crescer demasiadamente, ela pode se tornar um grande problema. E se eu precisasse de um telefone num momento de emergência, isso ia ser um grande dano. Então, o que eu trouxe para vocês através dessa planta é para que a gente possa pensar que, numa certa medida, o medo é muito bom. Mas quando ele cresce de maneira desmedida, ele se transforma num problema na nossa vida. Então, em alguma parte, a gente vai estimular o medo. Quando eu estou com medo de sair de casa à noite, eu vou pensar que eu preciso então estar com os vidros fechados, ou que eu não vou sair com o carro, com o celular no telefone. Este medo ele precisa ser estimulado. E nós vamos estimular isso também nos nossos filhos, porque a criança, dentro de uma ingenuidade, não tem medo de nada. Em alguns momentos a gente vai dizer, meu filho, agora você precisa se cuidar, porque pode acontecer algo grave. Eu preciso ter medo da velocidade com que eu ando na rua, porque se diz que é 50 por hora, tem um motivo de ser. Tem um motivo de ser, porque 50 por hora, a gente tem que pensar. Olha, eu no meu nível de idiotice uma vez, graças a Deus faz um tempo, dizia assim, carro sem visibilidade. O problema dele se não tem visibilidade. Tá retardado, mas se o cara não tiver visibilidade, ele vai bater em quem? Em mim! E eu andando rápido, é que eu entendi que dizia o carro sem visibilidade, que ele tem o problema da visibilidade e eu tenho o problema de andando rápido, vai dizer nele que não tinha visibilidade. Mas eu dizia, se eu passava, esse é o problema dele, que não tem visibilidade. Né? Olha a insanidade, precisa ter medo, porque se diz que é 50 por hora, tem um sentido. Foi feita uma avaliação, tem um motivo, tem o tempo que precisa para frear, tem a visibilidade, tem um monte de coisas que precisam ser consideradas. E alguém que não tem esse tipo de medo está com problema. Acontece que existem medos que precisam de discernimento, e aí é quando a gente diz que algumas vezes a gente vai adubar para que cresça, e outras vezes a gente vai podar, porque está ganhando muito espaço. E quais são os medos que a gente precisa podar e não dar espaço na nossa vida? Os medos impulsionados pela sobrevivência do ego adoecido. Vir fazer palestra aqui na frente, como estávamos falando, não está ligado à sobrevivência do ser, mas está ligado à sobrevivência de um ego adoecido que está pensando o que os outros vão achar, o que eles vão falar, e se eu falar errado, se a palestra sair ruim, isso a gente precisa podar, que é no sentido de olhar e dizer, bom, se eu falar errado, então as pessoas vão descobrir que eu não sou o melhor orador do mundo. Porque tem muita gente que prefere não fazer palestra e ficar sentado criticando, porque quando está ali sentadinho criticando, dá a sensação para os outros de que ele é um ótimo palestrante. Porque ele sabe criticar todos os palestrantes que vão. Então parece que ele entende muito de fazer palestra. Mas se ele vier à frente, talvez ele se exponha e as pessoas descubram que ele não é tão maravilhoso quanto ele acha que é. Ou quanto ele quer acreditar que é. Ou quanto ele passa para as pessoas que é.
Quando a gente vai pedir desculpa a uma pessoa, nós corremos risco de vida? Não. Mas a nossa sensação, às vezes, é como se fosse morrer. Quem que está sentindo como se fosse morrer, se não esse ego adoecido? Vai que o fulano não me desculpa. Eu já estou me sentindo rebaixado e ele não me desculpa. Ou mesmo o simples ato de pedir desculpa, o coração acelera, o pensamento descompassa, a gente sua como se estivesse indo para um abate. Mas o que está indo para o abate é este ego enaltecido, que se coloca acima dos outros, que acredita que não erra, que é melhor, que é mais importante. Este tipo de medo precisa ser podado. O medo de dizer para as pessoas que nós as amamos. Daí eu vou chegar hoje em casa e vou dizer que amo, vão achar que há algum problema comigo. Pois que achem. Mas é muito melhor eu me expor, me se sentindo egoicamente falando, e acharem que eu tenho um problema, do que depois, quando eu não puder mais, eu me jogar em cima do caixão dizendo, se eu soubesse que ia morrer, eu ia dizer que amava. Que é o que a gente faz. Vai adiando, adiando, adiando. Algum de vocês tem um comprovantezinho de que vai dar tempo de voltar para casa? A gente pode morrer no meio do caminho. Nenhum de nós tem esse comprovante. E quando acontece, a gente se assusta. Porque nunca imaginou que pudesse acontecer tão próximo. Mas depois que acontecer, daí você vai dizer que tinha que ter pedido desculpa. Tinha que ter dito que amava, tinha que ter agido de uma maneira diferente. Eu queria poder voltar só para dizer o quanto aquela pessoa foi importante na minha vida. Mas eu passei anos sabendo que aquela pessoa era importante na minha vida e não falei para ela. E depois que ela se vai, aí eu vou ficar perdido. Dizer que amava, pedir perdão, nós não estamos correndo um risco de vida. É o ego exacerbado, adoecido pelo excesso de si mesmo, que se coloca num lugar privilegiado de destaque, como se não errasse. Ele é que está correndo risco de vida. E a gente precisa dizer, olha meu bem, com medo ou sem medo, esse a gente vai enfrentar. Com respeito, mas a gente vai enfrentar. Porque os medos egóicos são os medos que impedem o nosso processo evolutivo. Eles impedem de nós oferecermos ao mundo o que nós temos de melhor. A gente não fala dos sentimentos, a gente não volta atrás, a gente não se expõe, não aceita novos desafios, tudo por este medo das pessoas descobrirem as nossas imperfeições, delas descobrirem as nossas limitações, delas descobrirem os nossos problemas. Mas, gente, isso é o que nós somos. Nós somos imperfeitos, nós temos muitas limitações, nós estamos todos no mesmo barco. Então, por isso, nós simbolizamos com a questão da poda, porque eles não merecem ganhar mais espaço na nossa vida. Faz sentido isso para vocês? Eu trouxe um videozinho, é de uma propaganda, mas que é bem legal em relação aos medos. E depois eu vou trazer só mais um slide para a gente finalizar. Hoje a gente vai acabar atrasando 5 minutinhos, mas eu espero que vocês compreendam. Eu mando para vocês o link depois para vocês assistirem. Agora, o que eu queria usar para a gente encerrar é porque ali a gente fala de um enfrentamento. E muitos medos são difíceis de nós enfrentarmos. Simplesmente dizer tenha coragem em frente, mesmo sendo os medos egóicos, é muito difícil da gente enfrentar. E a doutrina espírita nos traz um recurso importantíssimo, que está traduzido para mim na questão 917 do Livro dos Espíritos. Falando a respeito do egoísmo, os Espíritos dizem: o Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão. Então, o que a doutrina espírita está nos mostrando não é simplesmente não tenha medo, enfrente as coisas,
Mas a doutrina espírita, ela nos propõe uma mudança de paradigma, de que a gente precisa aprender a observar a vida e os medos não pelo ângulo material. Nós precisamos aprender a encará-los do mais alto. E as coisas que agora parecem tão grandes, como a perda de um ente querido, como a exposição em público, como o ser traído, uma dor existencial, todas essas coisas que nos impedem de amar, que nos impedem de nos dedicar. As pessoas dizem, eu não vou mais me envolver com ninguém, porque a dor que a gente passa quando a pessoa morre é insuportável. Eu não vou mais acreditar em ninguém, porque o sentimento de traição... E nós vamos deixando de viver a vida, de viver as experiências que a vida nos apresenta, porque essas coisas parecem imensas, mas elas só são tão grandes porque nós estamos olhando pela ótica material e nós ficamos oprimidos por estas coisas. O que a doutrina espírita nos instrumentaliza é para olharmos do alto, como se fosse possível a gente sair daqui e, olhando as coisas do alto, a maior dor que a gente possa viver, ela se torna pequena. Quando nós olhamos para todos os dissabores de Chico Xavier, por que ele não sucumbiu a eles? Porque ele não enxergava a vida pelo ângulo material. Porque ele era capaz de olhar de tão alto que o sentimento de personalidade desaparecia. E esta sensação de que a gente vai sucumbir, de que a gente não dá conta, de que as coisas são muito maiores do que nós, elas vão diminuindo. Não porque a gente vai criando uma ilusão, fingindo que não precisa ter medo. Tem que ter medo de fazer palestra em público, claro que tem que ter medo. E este medo vai me servir para eu me preparar mais, para eu ler melhor, para eu decorar, para eu me organizar, e aí eu faço uma boa apresentação. Mas ele não pode ser maior do que a minha possibilidade de servir numa casa espírita. Eu tenho medo de coordenar grupos de estudo, porque as pessoas vão fazer perguntas que eu não sei, porque talvez as pessoas não gostem, porque começa com 20 e vai terminar com 5, e tudo bem, e este medo vai me estimular a eu preparar melhor o estudo, a eu fazer algo mais interessante, mas eu não posso permitir que este medo me impeça de trabalhar em nome do Cristo. Vai ser horroroso quando nós perdermos o marido, a esposa, os filhos através da morte física. Vai ser muito doloroso. Mas isto vai me servir para que eu os ame mais, para que eu cuide melhor, para que eu me envolva mais, para que eu não me perca nas ilusões da vida, para que eu viva relações profundas e não me impeça de tê-las. Amar dói, dói. Quando não é correspondido, dói muito mais. Mas se eu deixar de amar alguém, se eu deixar de falar do meu amor, se eu deixar de vivenciar experiências profundas, com medo de frustração, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de não ser correspondido, eu vou deixar de viver o meu melhor. Eu vou ficar à margem de mim mesmo. E aí nós precisamos olhar a vida de um mais alto. E quando nós conseguirmos olhar de um pouco mais alto, estas coisas que parecem dilacerantes, as humilhações que a gente possa passar, as vergonhas, os desencontros, as frustrações, todos estes problemas, eles se tornam menores. Na verdade, eles continuam sendo do tamanho que eles sempre foram, mas nós nos tornamos maiores na forma de enfrentá-los. Então a doutrina espírita se transforma num recurso terapêutico fantástico para as nossas vidas, porque ela não diz simplesmente vai lá e enfrenta, ela nos ensina a enxergarmos a vida por um outro ângulo. E quando nós conseguirmos enxergar por um outro ângulo, como ali no vídeo, aí a gente consegue enfrentar e, dando-se de frente a estes medos, eles começam a se dissolver. E aquilo que antes parecia que ia nos consumir, como ali simbolizado no confronto da moça com o lobo, se desfaz. E a cada evento que nós conseguirmos enfrentá-lo de maneira digna, o extraordinário é que a gente se sente ainda mais forte. E este mais forte me permite enfrentar desafios maiores, e desafios maiores, e desafios maiores, para que um dia a gente possa conquistar a paz de espírito e a plenitude, não porque ela virá de fora para dentro,
mas porque nós somos capazes de superar a nós mesmos, desde as pequenas coisas, transformando em grandes conquistas. Uma ótima noite para vocês.